galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Estamos juntos mais uma vez aqui no canal do professor Ângelo Veronese, o Prof, onde é sempre um prazer recebê-los. Vamos para a nossa aula de número 5. Nós estamos falando sobre movimento retilíneo uniforme, já aprendemos a observar e representar o fenômeno, já conhecemos a função horária. Hoje nós vamos falar de corpo extenso. E o que é corpo extenso? Até agora, nós não levamos o comprimento do nosso móvel em consideração. Pensem, o que é o comprimento do carro em relação a uma longa estrada que ele percorre numa viagem? Ou mesmo o tamanho de um avião perto de uma viagem internacional? Ou até uma pulga em relação à trajetória do corpo do cachorro. Não é mesmo? O ponto material, então, é quando o comprimento do móvel é desprezível para a análise do fenômeno. O corpo extenso é quando o comprimento do móvel importa para o cálculo do fenômeno, seja para sua análise, seja pela previsão. É o caso, por exemplo, de um trem que passa por um túnel. Por vezes, o comprimento do trem é maior do que o comprimento do túnel. Ou então, uma banda que passa diante de uma arquibancada, onde o comprimento da banda é significativa em relação ao comprimento da arquibancada por onde ela vai passar, não é mesmo? Vamos em frente que vocês vão entender direitinho. Quando nós estudamos um movimento retilíneo uniforme de um móvel numa trajetória, nós identificamos facilmente todos os dados que nós precisamos para fazer os nossos cálculos e as nossas afirmações. Ficou fácil colocar quem era a posição inicial, quem era a posição final, um instante inicial e o instante final, e com isso calculamos a velocidade e determinamos qual seria a função horária do móvel, que é S igual a S0 mais V vezes T. Mas veja o exemplo abaixo. Temos um corpo cujo comprimento é considerável. Temos uma trajetória onde um corpo vai se mover do ponto A até o ponto B, e esse corpo tem um comprimento significativo em relação à distância de A e B. Onde posicionar a nossa posição inicial? Onde posicionar a nossa posição final? Para assim podermos determinar onde vai ser o instante inicial e o instante final do trecho analisado. Vamos então começar o nosso estudo sobre o movimento retilíneo uniforme de um corpo extenso. Imaginem a seguinte situação. Temos uma estrada de ferro, que pode ser representada por uma trajetória em linha reta. Nessa estrada de ferro temos uma ponte de comprimento 35 metros, por onde vai passar uma locomotiva com 15 metros de comprimento. E a pergunta é a seguinte: qual o tempo necessário para a travessia completa da locomotiva sobre a ponte? A resposta parece fácil. Temos lá a função horária do movimento retilíneo uniforme, que é S igual a S0 mais V vezes T. Somos tentados a dizer que S0 é 0, S é o comprimento que ele vai atravessar de 35 e a velocidade nos foi dada de 5 metros por segundo. Portanto, substituindo as letras pelos números, temos que 35 é igual a 0 mais 5t. T é igual a 35 sobre 5, tempo de travessia da ponte igual a 7 segundos. Será que isso está certo, galerinha? Vamos verificar a realidade concreta desse fenômeno. Vejam que nós só podemos considerar a passagem completa da locomotiva sobre a ponte quando o último ponto da locomotiva passar pelo último ponto da ponte. Então, a nossa posição inicial deve estar colocada na parte traseira da locomotiva, o que nos dá uma posição inicial igual a menos 15 metros. E a posição final continua o 35, ou seja, quando aquele ponto que está no menos 15 chegar no 35, a locomotiva passou completamente sobre a ponte. Resolvendo, temos que S0 igual a menos 15, S igual a 35, a velocidade
é a mesma, 5 metros por segundo. Substituindo os valores na função horária, temos 35 igual a menos 15 mais 5t. 35 mais 15 igual a 5t. 50 é 5t. t igual a 50 sobre 5. t igual a 10 segundos. Só existe esse modo? Não. Quando o ponto dianteiro da locomotiva passar por sobre a ponte e ainda estar a uma distância de 15 metros, que é o comprimento da locomotiva. Nesse caso, colocamos S0 igual a 0. S, ao invés de 35, é 35 mais os 15 metros da locomotiva. Isso é igual a 50 metros. V igual a 5 metros por segundo. Temos, substituindo, que 50 é igual a 0 mais 5t, 50 é igual a 5t, t igual a 50 sobre 5, t igual a 10 segundos. O mesmo resultado do modo anterior. Isso prova que a nossa primeira impressão estava errada, porque não levamos em consideração o comprimento do móvel. Exercício corrigido. Tranquilo? Vamos em frente. Exercício 1 da aula 5. Um renomado colégio resolveu organizar um desfile para comemorar o Dia da Independência. Sabe-se que a distância entre o primeiro e o último membro do desfile é 200 metros e que ocorrerá com velocidade uniforme de acordo com o gráfico ao lado. Determinou-se que a comemoração tem a duração máxima de 17 minutos para que todos os componentes passem diante de uma arquibancada com 50 metros de extensão. Considerando todas essas condições, o prazo planejado para o evento será cumprido. Qual será o atraso ou a sobra no tempo planejado? Solução. Um bom esqueminha sempre facilita e evita erros. Vamos lá. Vamos desenhar a nossa trajetória, a nossa arquibancada de 50 metros e a situação do desfile ao passar completamente pela bancada. Daí temos que a nossa posição inicial é 0, tempo inicial é 0. A nossa posição final, galerinha, é a soma da arquibancada com o desfile, que é 250 metros. Agora falta calcular o tempo. Sabemos que a função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Não sabemos a velocidade e não sabemos o tempo. Mas temos um gráfico, e vocês já sabem ler gráfico. Vamos então calcular primeiramente a velocidade do móvel. Pelo gráfico já vemos que é um movimento progressivo, que a velocidade desse desfile foi determinada com um S0 de 80, um S de 100 e um tempo de 80. Tudo isso já na unidade internacional de medidas. A distância está em metros e o tempo em segundos. Bom, se V é S menos S0 sobre T menos T0, temos que V é igual a 100 menos 80, dividido por 80 menos 0. V é igual a 20 sobre 80, que é igual a 0,25 metros por segundo. Agora, já temos o valor da velocidade para colocar na nossa função horária. Se S é igual a S0 mais VT, então 250 é igual a 0 mais 0,25T. 250 igual a 0,25T, T igual a 250 sobre 0,25, T igual a 1000 segundos. Será que o prazo será cumprido? Nós temos um prazo lá de 17 minutos. Então vamos converter 17 minutos em segundos. 17 minutos vezes 60 é igual a 1020 segundos. 1020 menos 1000 igual a 20 segundos. Então a resposta 1 seria sim. A pergunta número 2 é qual será o atraso ou a sobra no tempo planejado. Bem, se nós já calculamos o tempo necessário para que o desfile passe completamente pela arquibancada, é de 1000 segundos, e foi determinado que no máximo deveria ser 1020 segundos, 1020 menos 1000, temos 20 segundos, a resposta 2 é adiantado em 20 segundos. Tranquilo, galerinha? Vocês acabam de aprender como lidar com corpos extensos. Já sabiam lidar com ponto material. Agora, já sabem como identificar
e lidar com os corpos extensos. A interpretação do problema fica por conta de vocês, porque vocês já têm condições suficientes para isso e o prof fica muito feliz por isso. Vamos lá para os assuntos da aula número 6. Porém, é aquele tempinho de sempre, para que você não esqueça de expressar a sua gratidão, caso tenha gostado do vídeo, deixando aí o seu like, escrever suas dúvidas ou sugestões nos comentários, se lembrar de algum amigo que se interesse pelo conteúdo ou precise dele, compartilhe. Se quiser continuar seguindo o canal e as aulas, inscreva-se. Não esqueça de tocar o sininho para ser notificado quando novas postagens forem colocadas. Vamos lá para o assunto a ser tratado na aula número 6. Vamos continuar falando da função horária do movimento retilíneo uniforme, que é a base do nosso estudo. Os gráficos do movimento retilíneo uniforme, vocês também devem ter na memória, vamos usar, para falarmos sobre um assunto novo que é o ponto de encontro. É uma aplicação de tudo aquilo que nós já aprendemos. Galerinha, eu agradeço pela paciência e pelo empenho de vocês na aula. Agradeço também pela paciência que tiveram aqui com o prof. Fiquem com Deus, valeu e até a próxima aula.